Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, no Dani Santos Portal USA, e para assistir mais um podcast sobre imigração na nossa série Imigração USA. Não deixa de conferir todos os vídeos que a gente tem vídeos sobre, olha, muita informação para você imigrante, mesmo você que está aí no Brasil e quer vir para cá, está pensando em vir para cá, ou tem curiosidade para saber como as coisas funcionam aqui na terrinha do Tio Sam, tá? Então não deixe de conferir nossos vídeos e se inscreva no canal para receber notificação também sempre que chega um vídeo novo no ar. Como vocês sabem, a nossa entrevistada, a nossa palestrante, a nossa querida amada vascaína, que está aqui hoje, sempre tem vídeo dela novo, todo último domingo do mês, para essa nossa série de imigração. A gente está falando sobre muita coisa de imigração, muito bom para assistir. Não deixe de assistir e também compartilhar e deixar a sua mensagem, deixar, de repente, ideias para uns outros vídeos também. Então, muito obrigada, Larissa Salvador. Gente, Larissa Salvador, advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. A gente está no estado da Flórida, mas a Larissa está fazendo essa sequência com a gente. E hoje há muitos pedidos, né, sobre falar sobre visto estudante. E, bem, ela quer aparecer, ela vai aparecer. Tá aqui porque não estava se sentindo bem, não foi para a escola. E a gente, mãe é assim, né? Quer saber? Agora vai sentar lá. Então, vida nos Estados Unidos, né? Maternidade, né? Mulher brasileira, mãe, né, advogada no Brasil, corretora de imóveis e CEO da One Portal Services. A gente tem que, às vezes, misturar tudo, né? Então, quer saber como é que funciona a realidade? A outra está ali sentada atrás, né? O outro vídeo que a gente fez era outra criança. Ela não diminuiu, gente, é outra. A noite também foi complicada, tá doentinha. Larissa, obrigada por estar aqui mais uma vez. Um prazer. E ela vai saber o que é isso, que ela tá gravidinha, né? Que, mais uma vez, né? Não é à toa que a gente tá com um banquete. Eu tenho uma singela coisinha aqui. E eu aqui com o meu buffet. Porque ela tá grávida e eu sou o pós, né? Eu sou pós-maternidade, aquele que a gente tá tentando voltar. Mas, de novo, obrigada por você estar aqui. Claro. Sempre muito bom. A gente vai estar falando de um assunto assim, é super importante, que eu recebo muita pergunta, muito cliente para fazer esse tipo de serviço, e é uma coisa constante, principalmente para o imigrante brasileiro, imigrante em geral, mas a gente atende muito imigrante brasileiro, que é visto de estudante e turista. Na verdade não é visto, mas a gente vai falar ali rapidinho. Então, obrigada. Como eu falei, a Larissa Salvador tem um escritório de advocacia, que é o Salvador Law. O contato vai estar aqui no final do vídeo para vocês, aqui na descrição também. Precisando de qualquer informação após o vídeo, entre em contato com a Larissa. E é isso, tá bom? Ela tem também canal no YouTube. Tem um monte de coisa acontecendo na vida da gente, cara. A gente trabalha muito aqui nessa terrinha do Tio Sam. Literalmente. Literalmente. Mas, claro, dá tempo de embarrigar. Porque a gente também tem família, né? A gente tem vida também, você que para de julgar. E é engraçado porque eu tava falando sobre isso hoje. Porque muitas pessoas falam assim... Quando eu tava me preparando, quando eu tava ainda fazendo direito e tudo mais, a galera falava assim, Larissa, o que você quer fazer depois? Eu falava, quero ser mãe. Aí ele, mas pra quê? Você acabou a faculdade agora, você tem todo tempo, você pode fazer o que você quiser fazer. Gente, eu sou mulher independente. Como mulher independente, eu posso escolher fazer o que eu quiser, inclusive ter filhos. Então... E dá, gente. Exato! Somos aqui. Pelo amor de Deus. Sou saudável, não tô morta. Sou e é independente e tem seu trabalho. Exatamente. Então... E vai ser uma excelente mamãe, que eu tenho certeza. De uma menina, by the way. It's a girl. Então, entre sentar aqui com a Dani e trabalhar no escritório e ter que fazer vídeo e ter que cuidar de família, a gente engravida também. E atender cliente, ir para imigração. Exatamente. Entre várias outras coisas que ninguém sabe que a gente faz, porque a grama tá sempre mais verde do lado de lá. Mas bem-vindos à realidade. Porque todo mundo vê da mulher o close, brasileira. mas não vê o corre, né? Exatamente. Então, todo mundo quer o look, mano, quer o trabalho. Então vamos lá. Visto de turista primeiro, que não é visto. Então vamos lá. Visto, então. O que acontece? A pessoa chega aqui com visto turista e quer fazer extensão. Primeira coisa que eu vou, né, comentar, e tenho certeza que a doutora Larissa vai bater palma pra mim, cara, que a gente é muito parceira, é que não faça aplicação de nada nos primeiros 3 meses que você chega aqui para não caracterizar a intenção já de ficar definitivo. Esse é número 1. Tem gente que pergunta para mim, eu tenho certeza para você também, naquela pressa de, mas eu quero fazer, eu quero que dê tempo, eu quero que dê tempo, e acaba que a pessoa se embaralha e gera essa impressão para a imigração, que é um red flag, que a gente não quer que gere. Exatamente. Então, a pessoa fala, eu quero mudar meu status. A pessoa não fala assim. A pessoa já ia falar, a pessoa fala, eu quero tirar o visto. Meu visto. Eles primeiro falam, eu quero estender meu visto, e depois eles falam, quero mudar meu visto, né?
E assim, eu acho que uma coisa que é muito mega importante a gente diferenciar, e pra quem me conhece sabe que eu tenho um background em ser professora. Eu era professora de primeira e segunda série. Então, pra mim, é mega importante ensinar e dar os detalhes. Gente, você não estende o seu visto dentro dos Estados Unidos. Não existe. Não existe. Porque o visto é o que tá no passaporte. Aquele Exato, coladinho no o selinho passaporte. que eu falo, você não vai estender o seu selo. Aliás, o seu selo no passaporte, ele é válido por 10 anos. Tá? O de turista, geralmente, a não ser que você tenha uma situação especial, o seu visto de turista, ele é válido por 10 anos. Só que esse visto no seu passaporte te dá o direito, o privilégio de entrar e sair do país. Agora, quando você entra nos Estados Unidos, tem o que a gente até falou da outra vez, que era o papelzinho maravilhoso da I-94, que você tinha que preencher com no as avião. De computador. Né, exatamente, com os numerozinhos. Hoje é tudo digitalizado. E quando você entra, a imigração emite aquilo, o I-94. O I-94, tá? É o que controla a sua estadia dentro dos Estados Unidos. Que no máximo vai ser de 6 meses, salvo se você tem uma situação diferente. Exatamente. Que não vem ao caso nesse vídeo, mas... Exatamente. Mas em regra geral, 6 meses. 6 meses, tá? E o que acontece? As pessoas, às vezes, eles entram nos Estados Unidos, agora, mais recente, não têm a menor ideia, mas escutaram e ouviram falar que há mais ou menos 6 meses. Muita gente que tá entrando por Miami, eles nem mais carimbando o passaporte estão. Sim. Em Fort Lauderdale ainda assim. Ainda assim, Miami quase não. Eu quase não vejo mesmo. Exatamente. Então, é super importante. Assim que você entrar no site do 94, que a gente até deixou no outro dia, mas a gente vai deixar de novo aqui, pra você checar. E é só você colocar o seu nome completo, como aparece no seu passaporte, o número do seu passaporte, o país de origem, data de aniversário, e eles vão te dar o 94. Importante. Você consegue imprimir. Exato. Se você não encontrar o seu 94, que também tem sido comum, ou então entre uma viagem e outra, o seu 94 não foi atualizado, por favor, tá? Entre em contato com a Dani, entre em contato, porque é necessário você atualizar isso. Importantíssimo. Por quê? Se é a sua primeira vinda aqui, você precisa saber quando que você precisa sair. E se você já esteve aqui outras vezes, a falta dessa atualização pode causar problemas em futuras entradas no país. Ou até se você quer fazer uma extensão Exatamente. de visto, que a gente vai explicar, tá explicando agora por que não é visto. Porque você precisa mandar para a imigração a comprovação de que você ainda está dentro de status. Exato. Ou seja, dentro daqueles 6 meses e não naqueles primeiros 3, né? Como a gente falou. Mas dentro daquele momento, para você, tem que estar dentro de status para manter o status. Exatamente. Se você passou os 6 meses, você já não pode aplicar uma extensão, porque você já passou. Então, tem que ser aplicado antes, mas não com muita antecedência. Então, é importantíssimo ter esse papel. Mas só voltando no que a gente estava falando. A gente falou, não é visto porque o visto é o que você tem no passaporte, né? É uma forma de falar, acabou virando uma expressão, né? Às vezes até eu me pego falando, tem uma extensão de visto. Não é uma extensão de status, porque o seu status é de turista e eu quero ficar mais, você solicita mais 6 meses como turista. Exato, você está estendendo o tempo que foi te concedido na I-94. Então, por isso que tem essa diferença de você não está estendendo o seu visto tem 10 anos. Você está estendendo a sua estadia dentro do país. Por quê? Galera, simplesmente porque tem um selinho que fala 10 anos, não significa que os Estados Unidos estão te dando 10 anos para ficar no país. Se esse fosse o caso... Você nem precisava estender. Você não precisava fazer extensão, que já tem no passaporte. A vida seria maravilhosa. Mas não é assim que funciona. Entende? A vida seria, assim, o Fluminense, agora no Campeonato Carioca. Ai, cara. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 5 de abril de 2022. Enfim, Sábado mais uma não vez. Foi um dia bom na minha vida. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Sábado foi um dia triste na minha vida. Só na vida dela, tá? Mas tudo bem, porque hoje tem jogo e é outro campeonato. A gente respira e a gente vai, meu filho, porque tá no sangue flamenguista. Vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar na mudança de status, respirar,
Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de status, a extensão do status. Então, quero ficar mais 6 meses. Pessoal, primeiro que, como tudo na imigração, nem o seu visto de 10 anos te dá direito a entrar. Dá direito a você tentar entrar. Correto. Te dá direito, ó, pode embarcar. Pode vir, mas não quer dizer que você vai entrar. Exato. Aí Tem várias pessoas que embarcam e não entram. E são mandadas de volta. E a gente tem isso no vídeo anterior. Quer saber mais? Não vou falar não, meu amigo. Vai lá e checa, né? Preguiçoso. Mas tem essa situação. Aí quando a pessoa daqui, ela tem direito a aplicar. Correto. Não quer dizer que é direito a ter. Ela vai aplicar estando dentro desses 6 meses. E não dentro dos primeiros 3, eu vou ficar reforçando isso. Mas estando ainda com o status legal, manda a aplicação. E a aplicação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente se confunde do que tem que mandar, o que precisa mandar. Posso mandar isso? Tem que mandar aquilo? Tem que ser pode ser em português? Tem que ser em inglês? Então, já começa a falar que tudo tem que ser em inglês. Gente, mais uma vez, uma coisa é você aplicar para um visto no Brasil, no consulado, na embaixada, que está no Brasil, que as pessoas falam português pelo fato de estarem no Brasil. Quando você está nos Estados Unidos e quando você faz uma aplicação com um órgão do governo americano, mesmo que, de acordo com o Google, a língua nacional dos Estados Unidos não seja o inglês... Mas a imigração Exatamente. E mesmo 90% da imigração provavelmente falando espanhol, mesmo assim, tem que estar em inglês. Toda documentação tem que ser traduzida. E eu tenho muitas pessoas que falam assim, ai, doutora, mas eu só tenho em português. Show. Conheça a Dani, tá? Do One Portal Services. Eu sou CEO do One Portal Services. Nós trabalhamos com traduções. Obrigada. E a outra coisa importante falar em termos de tradução, a tradução de documento para imigração não precisa ser por um tradutor oficial. Correto. Tá? O tradutor não precisa ter uma licença ou não precisa ter um certificado, diploma. Nem licença, um certificado de diploma. Mas a tradução, aquele documento traduzido, tem que vir acompanhado de um certificado, que é um Certificate of Translation. Sim. Onde o tradutor, ele vai dizer, e tem um palavreado da imigração, que está falando toda a verdade, que fez aquilo de acordo, né? Que ele tem influência em ambas as línguas e que fez da forma, né, mais... true form, da forma mais verdadeira possível. Exatamente. E vai assinar, e vai datar, e vai colocar suas informações pessoais. Correto. Tá? Tudo tem que vir acompanhado do Certificate of Translation. Como é que eu tô? Muito bem. Thank you. Por isso que eu gosto de você. Amém. Não, e outra coisa. Vamos falar de sábado. Que é importante. Gente, eu sei que com a nossa cultura a gente é acostumado com coisas juramentadas. Ah, sim. Tradução juramentada, assinatura juramentada, tudo é juramentado, tudo tem que levar pro cartório. Reconhecimento de firma, reconhecimento de firma. Isso, reconhecimento. Entenda. E parece que, obviamente, quando se fala de imigração, que vai ser mais rigoroso ainda, né? Mas não é. Então, para as traduções, o que é necessário é realmente esse certificado de tradução que a Dani falou. E assim, se você vai fazer um processo de imigração e você não sabe inglês, por favor, não coloque as coisas no Google Translate e faça falando que não foi traduzido. Porque não é. E fora que você não pode ser o seu próprio tradutor. Exatamente. O documento não pode ser traduzido tem que ser uma terceira pessoa. Então, exatamente. E a pessoa também tem que falar inglês. A pessoa tem que falar inglês, gente. E não é mais ou menos. A pessoa tem que realmente... É fluência. E entenda, isso é mega, super, hiper importante, porque aquelas informações, tá? No final das aplicações, você tá jurando, assinando um documento que vai para o governo federal dos Estados Unidos, que tá tudo ali de acordo, é tudo verdade, tá tudo traduzido de acordo. E depois, se houver algum erro, você fala assim, não, imigração, mas você negou o meu processo, mas é porque a tradução estava errada. O problema é seu. Exatamente. O problema é totalmente seu, tá? E até dando uma... Quando você vai fazer uma extensão, quando você vai fazer uma troca, quando você vai fazer qual serviço que seja, procure profissionais. Por quê? Eu já vi casos tanto no Brasil com despachantes, quanto aqui com paralegals, com notários, com otários, enfim, de pessoas que perguntam para você a informação, não leem para você o que está no formulário, tá? Não te explicam o que eles precisam. Colocam o que eles acham, especialmente nas perguntas, tá?
Que não é para ser feito, porque a pessoa que está te ajudando não é para colocar a opinião própria dela, não pode. Exatamente. É tipo é um conselho. Exatamente. Que ela tá falando para você o que colocar. E ela não pode fazer isso, ela porque não advogada. pode, ela faz, tá? E no final o que acontece? Nós tivemos um caso no Brasil que a pessoa teve um visto negado porque a despachante colocou simplesmente não, em coisas que afetariam até mesmo na aplicação do visto, que não teria problema, porque a pessoa ia se explicar sem problema nenhum, mas que deu um maior problema por conta disso. E também já tive pessoas aqui que, na hora de fazer extensão de visto, eles tinham feito 3 extensões e depois fizeram uma mudança de status. Na época que a gente tinha que ficar fazendo para estender até sair o resultado. E na hora que veio a negativa, a gente, poxa, não, a gente tem informação, tem tudo aqui, vão apelar. Quando a gente foi apelar, uma das informações para comprovar que a pessoa tinha vínculo ao Brasil era justamente a carteira militar da pessoa. Porque ela, né, foi militar, fez parte e tudo mais. A imigração voltou com uma cartinha, aquelas cartinhas bonitinhas. Que a gente adora ver. Falando assim, engraçado, porque na primeira aplicação, tava lá perguntando pra você se você tinha algum treinamento militar, e você colocou falou que não. E é uma pergunta importantíssima, porque isso tem a ver com armas, aí tem a ver com todo o tocante à proteção, né, do país. Muito importante, galera. Então, assim, Por isso que eu te pergunto, você tem treinamento de armas? Você já fez parte de alguma organização? Exatamente. Você já teve treinamento militar? Treinamento policial? Exatamente. Porque isso faz diferença. E no final das contas, quando se der ruim, você tem que internalizar uma coisa. Se você não fez um profissional que é licenciado para fazer, que assina lá falando, olha, e também um advogado que fala, olha, sou responsável, é você. A imigração fala assim, tá, mas você então assinou esse documento sem ler, sem saber que estava assinando? Então, não. Mais ainda que o problema é seu. Exatamente. Mas no final das contas, a culpa vai ser sua. Porque o processo é seu. E quem contrata é você. Né, o serviço. Então, por isso é realmente importantíssimo. E você falou uma coisa que depois a gente vai falar no final, que já está até marcado, que é por que a gente não... Né, você falou, a gente não, na época que a gente precisava ficar estendendo. Não precisa mais, mas a gente vai chegar lá. Explicar por que a gente não tem que estar mais estendendo o status de turista, no caso, por exemplo, de fazer uma mudança para estudante. A gente vai chegar lá só para fazer no tocante. Vamos falar, a gente falou documentação, tudo tem que estar em inglês. E existem coisas adicionais, não é obrigatório você mandar. Mas lembrando que quanto mais informação você agregar ao processo, maior a possibilidade, vamos botar assim, vamos falar probabilidade, maior a possibilidade daquele pedido ser concedido. Né? Então, eu posso mandar um pacote pedindo uma extensão do meu status por mais 6 meses sem mandar prova financeira, como eu vou manter aqui, porque, obviamente, eu sou turista, eu não posso trabalhar, né? É ilegal você, com o status de turista, trabalhar. E eu posso mandar? Pode. Você pode mandar só o formulário, se você quiser. Né? Mas é o ideal? Não, porque você, quando manda um extrato bancário, e se for um extrato bancário brasileiro, tem que ser traduzido, e não é uma tradução fácil nem barata, porque você tem que... Eu faço esse tipo de tradução, não, super legal. Você tem que traduzir todos os valores de acordo com o câmbio do dia de cada valor no seu extrato bancário, tá? Então, esse extrato você tem que traduzir? Tem. Mas eu não quero, não tem dinheiro, não vou mandar não, tudo bem. Mas você não está mostrando para a imigração um dado importantíssimo, que para eles eu não vou cometer crime porque eu tenho dinheiro, eu não vou precisar trabalhar. E outra coisa que eu acho legal também, não sei se você, né, o tipo como você faz lá, eu quero que você fale também, mas eu sempre falo para a pessoa, você tá aonde? Onde é que você tá? Tá na casa de um amigo? Pede para o amigo escrever uma carta. Por quê? Se eu tô na casa de um amigo e ele fala assim, olha, claro, é verdade, né? Eu quero que você fale a verdade, tá? Arrumar um amigo, Zé, faz uma carta aí pra mim, né? Isso que eu tô falando. Mas se você tem essa possibilidade, né? Tá na casa de uma pessoa, a pessoa escreve uma carta falando, olha, tá aqui na minha casa, não tá tendo gastos, né? Não precisa alugar carro porque tem o meu, qualquer coisa assim que mostre que você tem poucos gastos, a não ser os seus gastos pessoais, também ajuda. Porque aí o seu extrato, né, o valor do seu extrato pode ser um pouco menor, já que você tem uma outra carta aqui comprovando que você não tem muito gasto. Ou uma outra situação também, tem que ser meu extrato bancário? Não, pode ser da sua mãe, do seu pai, de um amigo, né? Mas que essa pessoa também escreva uma carta falando, olha, ele está aqui, eu tenho esse dinheiro na conta, não é dinheiro dele, mas
eu me coloco disponível caso ele precise de uma assistência financeira. Eu sei que ele pode pichar o dinheiro do Brasil, né? Ou ele trabalha aqui, mas não é emprego americano. Ele trabalha aqui porque ele trabalha online, por exemplo. Tem muita gente que faz isso hoje em dia, né? E até isso tem que tomar cuidado. Até isso tem que tomar cuidado. Eu vou tocar nesse agora, por causa do F1. Mas tem coisa, por exemplo, a minha empresa no Brasil, eu faço fechamento. Então, o meu chefe falou que eu posso vir, não é minha empresa, mas eu trabalho na empresa, e eu faço só a parte de cobrança dos clientes brasileiros. E eu presto conta com o meu chefe no Brasil, ele continua pagando meu salário. Então, dependendo da situação, você pode fazer. Aí, mas eu não quero mandar o extrato. Tudo bem. Mas dificulta a sua aprovação. Entendo seu lugar no mundo. E entendo por quê também, né? Porque você tá... mas eu tenho dinheiro no Brasil. Cara, mas eu sou rainha no Brasil. Eu sou engenheira no Brasil. Né? A gente pode falar o que a gente quiser. Então, assim, claro que quanto mais informação, melhor. Fala aí, Larissa. Take over, porque agora eu tô aqui. Não, e é super importante também, porque muitas vezes a gente passa uma lista de documentação para o cliente e entenda. Tem algumas informações que realmente fica ao seu critério enviar ou não. Carta de suporte, Exatamente. bancário. Agora, tem outras coisas que você precisa mandar. Cópia do seu passaporte, cópia do seu visto, cópia do seu I-94, comprovando o seu status atual no país. Formulário original assinado. Exatamente. Agora, sobre as evidências extras, né? Que não, eu, na minha humilde opinião, mas quem sou eu na fila do pão, acho que não são só documentações extras. Essas são as documentações que realmente te dão base para fazer aquele pedido, gente. Então, assim, por exemplo, o extrato bancário comprovando que ou você ou um patrocinador financeiro, né, vai estar bancando a sua estadia aqui. É mega importante. Porque os Estados Unidos não quer se sentir que você vai ser um peso no bolso americano, tá? Eles não querem isso, eles não estão no ritmo caridade, então eles ficam assim, não, você turista tá vindo pra cá, você turista tem que se bancar. Turista. Exatamente. E, inclusive, você tem que trazer dinheiro pra circular a economia. Pra turistar. A ideia é essa, você vai vir pra cá pra e não tirar pegar emprego. o meu. Exatamente. Outra coisa também, gente, vínculos com o Brasil. É importante. E eu canso de falar isso. E minha cabeça até dói às vezes. Por quê? Se você está estendendo a sua estadia, os Estados Unidos quer saber que você tem toda a intenção de voltar para o seu país. Assim que ele determinar que você tem que voltar. Exatamente. E assim... Aí vamos pensar, gente. Eu sei que a gente está pensando como imigrante, mas vamos pensar como imigração. Eu vou voltar, ok. Então vai voltar para quê? Para onde? Você tem trabalho? Eu tenho para quem voltar. Minha família está lá. Eu tenho imóvel alugado. Eu tenho um emprego fixo. Eu tenho emprego. Tá aqui, ó, a carta do meu empregador. Dizendo que eu posso trabalhar de qualquer lugar e que ele espera a minha volta em 6 meses. Que ele apoia, suporte, né? A minha estadia estendida, já que eu posso exercer minha profissão de qualquer lugar. Ou já que eu acumulei tanto tempo de férias. Ou o que for o caso. Exatamente. Mas uma carta de suporte mostrando eu tenho para o que voltar. Eu quero voltar. Saúde, filha. Eu vou querer voltar. Né? E a gente tem que... foi o que ela falou. Tem coisas que são obrigatórias, mas tem coisas que a gente também tem que ver como obrigatório. Exatamente. Porque é o que faz sentido. Senão, se você pega esse processo, gente, um processo que vem todo cheio de informação, eu tenho vínculo no Brasil, eu tenho aqui carta do meu chefe, da minha empresa, da minha própria empresa até, né, da minha própria empresa aberta lá que eu sou gerente geral, CEO, a carta da financeira, que eu tenho dinheiro para me manter aqui, família, o que for. E a outra que vem o pedido. O formulário. Eu trabalho no Brasil e eu vou ficar aqui só 6 meses mais. I promise. Exatamente. Entendeu? Óbvio que você vai... E outra coisa, às vezes, tá? Não sei qual tem sido a sua experiência, mas muitas vezes eu vi pedidos depois de mais evidência da imigração querendo uma carta sua falando por que você quer ficar mais tempo. Não mandou nem isso. A sua razão. Nem mandou isso. A pessoa nem mandou isso. E também... E não e não é nem óbvio, não. Mas é óbvio que eu quero para turista. Não é... Nada é óbvio. Enquanto não estiver no papel, não é óbvio. Exatamente. Então, você tem que fazer uma carta dizendo eu estou pedindo extensão do meu status como turista porque
Eu quero continuar passeando aqui. Teve lugares que eu não consegui conhecer por causa do Covid. Exatamente. Eu fiquei doente uma época, né? E eu não pude, né? Me isolei, sei lá, eu já tive clientes assim, né? E muita gente que vem pra mim é porque eu quero ficar mais tempo, porque eu não consegui curtir tudo que eu queria. Muitos lugares fechados. O meu marido adoeceu, a gente não pôde ir. Enfim, mas você tem que ter uma justificativa que não é só óbvia, porque eu quero passear. Você teve 6 meses? Não é óbvio. Gente, 6 meses. Quem fica aqui 6 meses? Quantos meses? Ninguém é bobo. Quantos meses de férias você tem no Brasil? Aqui nenhum mês. São 180 dias, galera. Não, no Brasil você tem 1 mês de férias. Mesmo que você acumule 6 meses, você quer ficar mais 6. Você está pedindo 1 ano para imigração. Sem voltar para sua terra natal. Então tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado seu pacote. Não pode ser. Exatamente. A não ser que você esteja disposto a brincar com a sorte. Se vier negado, it's okay. Tanto e outra faz. coisa, tem gente que realmente... Eu não sei se é brincar com a sorte ou que escolhe passar um risco, assim, absurdo. Muitas vezes porque... Mas... Eu nem sei a razão, porque eu geralmente deleto. Dinheiro, às vezes é dinheiro. Às vezes não quer pagar a tradução. Às vezes... Quer ver uma situação também que acontece muito? Liga em cima da hora. Eu vou expirar sábado. Hoje é quarta. Dá para fazer? Dá. A gente se vira em 300 mil, a gente cobra uma taxa extra para acelerar, porque você está pedindo que a gente passe acima de todos os nossos clientes. Não tem problema. A gente tem um expedite fee. Você quer fazer? A gente vai fazer. Só que é um trabalho, via de mão dupla, né? Eu preciso que você traga a sua documentação. Você tem que verificar os forms, já que no nosso caso, por exemplo, eu me coloco como preparer. Você está assinando lá, eu sou a pessoa que te ajudou a preparar. Exatamente. E se não for o caso de eu sentar com você e só traduzir as perguntas, eu sou só intérprete. Entendeu? Então tem que ter. E a pessoa fala assim: não dá tempo de puxar mais nada. Porque realmente, se eu tiver que traduzir um extrato bancário para sábado e hoje é quarta, é provável que eu não consiga fazer. Não. Né? Porque eu não posso parar 3 dias e ignorar todos os meus outros clientes, que também todos têm pressa. Então, às vezes, por falta de tempo, a pessoa se compromete. Então é aquele meio campo, gente. Não tente fazer com menos de 3 meses. Mas não espera até 15 dias Mas não espera antes. até... Exatamente. Que é o meu comum. É o meu comum. O meu é comum. Eu tenho... Até agora, até chegando muito cliente pra mim que, tipo assim, acabei de fazer 3 meses. Aí eu... A gente ama esse, gente. O céu se abre, o sol brilha. Quer ver o céu fechar? Quanto tempo tá levando pra ter uma resposta de imigração? Gente, aplicar para extensão de status vai levar mais do que o tempo que você está pedindo. Exatamente. Não se assuste. Mas eu também não recebi recibo. Também já escutei muito comum. Muita gente não recebe nem recibo. Mas eu não recebi. Não quer dizer que não está sendo processado? Não está. É porque você não recebeu. O certo é receber o recibo em 2 semanas. Leva muito tempo para a imigração responder. Às vezes eu tenho cliente que até voltou para o Brasil. E se a imigração responde que você está negada, você está negado desde aquele último dia dos seus primeiros 6 meses. Exatamente. Just so you know. Vamos dizer que você Retroativo. Retroativo. Se você expirou a sua estadia aqui, sua primeira estadia, 5 de maio. Em dezembro chegou a carta dizendo que seu pedido de extensão de status foi negado. Dia 6 de maio em diante, você ficou aqui sem status. Mas é um absurdo. Mas é a realidade que a gente está agora. Demora... Agora não, já tem um tempo. Demora muito tempo para sair. Aí vem... mas eu posso pedir a ter segunda extensão quando a primeira ainda não saiu? É a única opção que você tem. Você não tem outra opção. Você vai pedir. Mas se eu não tiver recibo, você acha que uma carta? Eu fiz a aplicação no dia tal. Bota a cópiazinha da money order. Bota a copizinha do printout online, que a money order foi depositada pela imigração. Exatamente. Aqui, attached, eu coloquei a copiazinha da money order e a prova de que foi... Mas eu não recebi recibo, porém, tá aqui a cópia da minha aplicação, que, by the way, você tem direito a ter uma cópia da aplicação. Não, independente com quem você faça. E você manda o pacote para a segunda extensão. Às vezes até a terceira. Provavelmente vai ser negado. Mas... Se é isso que você tem para hoje, é isso que você tem para hoje. Mas tem que fazer? Faça, mostre para a imigração que você tem intenção de fazer a coisa certa. Exatamente. E lembre-se que você não pode trabalhar. É só isso que eu vou dizer a respeito disso. Mais uma vez. E vamos falar agora sobre... que eu quero chegar naquela... não me deixe esquecer, está aqui anotado. Quando que você pode parar de pedir as suas extensões. Sim. Mas a gente vai falar primeiro sobre mudança de status de B2, que é turista, que é o que você provavelmente entrou aqui, para F1. Se você fez a aplicação já do Brasil no consulado americano e já entrou com F1, vamos falar de você também, porque existe uma diferençazinha entre você que tem um visto de estudante
E você que não tem o visto de estudante. A gente também fala visto de estudante aqui. Não é visto de estudante. Se você entrou com B2 e mudou de status, você passou a ter status de estudante. Mas no palavreado comum brasileiro, nosso, aqui a gente fala visto de estudante. Eu quero ficar pro visto de estudante. Ok. Então, se você está aqui, se você está lá nos Estados Unidos e pegou, lá no Brasil e pegou seu visto de estudante no passaporte, você pode fazer o que com ele? Tadã! Você tem a liberdade de entrar e sair do país a qualquer momento. Mas se você não fez pelo Brasil e você entrou aqui com visto de turista e aplicou para mudar o seu status para status de estudante, eu posso ir e voltar quando eu quiser? Tadã! Não. Tente de novo. Não. Entenda. Mas eu preciso. Vamos falar o entenda primeiro. Por que eu não posso entrar e sair se meu status agora é de estudante e meu vizinho tem visto de estudante no passaporte? E ele pode. Porque, número 1, a vida é injusta, né? Então, vamos começar por aí. Mas, na real, a razão que você não pode é porque, mais uma vez, o que te dá o direito, né, o privilégio de transitar livremente é justamente o selo no passaporte. Volta tudo pro selo, que é o visto real, oficial, é o que está no seu passaporte. Então, quando você faz uma troca de status aqui dentro do país, você recebe uma 9,94, tá? Que vem ali com... Ok, agora você tem o status de estudante, que a validade é quase praticamente infinita, dependendo do programa de escola que você tá. Mas, já que aquele selo não está no seu passaporte, você não pode entrar e sair. Porque se você sair e tentar voltar de novo, com visto, somente com o selo de turista, você não vai conseguir, tá? Então, para você poder ter essa flexibilidade, você teria que ir ao Brasil ou em outro país, fazer um agendamento no consulado ou na embaixada, para que você possa ter o visto físico no seu passaporte. E é bom ressaltar. Ai, doutor, então, se o meu visto de estudante for aprovado aqui, eu posso ir no Brasil depois e tirar? Olha, não é garantido que no Brasil você vá conseguir o visto de estudante. Saiu daqui, tá à mercê do consulado americano. Exatamente. Imigração. Ah, mas a imigração me aprovou. Show. Gente, não existe obrigatoriedade deles. Exato. E não só isso, tá? Eu tenho clientes, aliás, que... A gente já falou um pouquinho sobre isso. Sim, sobre esse fato de ser bem separado. Bem diferente. Mega diferente. E assim, eu tenho clientes que, muito dinheiro, situações assim, muito mais altas do que a minha no mundo. E que a aprovação de um visto específico foi aprovado dentro dos Estados Unidos. Na hora de pegar o visto no consulado, foi negado. E não interessava as montanhas de dinheiro que a pessoa tinha, não interessava o status que essa pessoa tinha, foi negado. E a gente falou sobre essa diferença em outro vídeo, justamente porque as pessoas acham que, se aqui eu tô aprovada, eu vou passear, quando eu voltar, eu marco no consulado, vou lá e mostro que eu sou aprovada e vou entrar. Nem sempre assim. E é perigoso porque você pode botar tudo a perder. Se você está aqui já com status, não vá, não é isso. Mas prepare-se para a possibilidade. Não acha que existe uma garantia, porque não tem. Correto. Deixa eu só voltar rapidinho no B, porque se a gente tiver, por exemplo... Eu vou voltar rapidinho no B, gente. A gente já vai falar do estudante. Vamos dizer que você ficou aqui... Vamos dizer, eu, Daniele, fiquei 6 meses no meu 4º mês, porque eu sou boazinha com a One Portal Services ou com a minha advogada, e vou dar para ela um tempo para ela fazer o processo. E eu, para fazer corretamente, né, da melhor forma, me dar a melhor probabilidade possível de eu conseguir a minha aplicação, né? E eu consegui... Eu fiz a minha aplicação, né, para estender o meu status de turista. Nesse meio tempo não chegou nada, mas eu queria só ficar 6 meses. Mesmo quando deu 5 meses e meio, daquele tempo extra, eu fui embora. Que eu só passeei e fui embora. E aí chegou depois o meu recibo, que eu tinha sido negada a minha estadia, né? O meu pedido para ficar aqui mais 6 meses tinha sido negado. Mas eu fiquei 6 meses a mais. E chegou depois, eu fui negado. Isso gera um problema para o imigrante? Então, vamos lá. Primeiramente, se o seu recibo não chegar em 30 dias da imigração ter recebido o seu caso, chateie quem você quiser para ter esse recibo.
Por que eu digo isso? Esse recibo é o comprovante que você deu entrada na na extensão da sua estadia, de acordo com o tempo que foi dado para você. E as regras da imigração. Mostrando que você fez tudo direitinho. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque, sim, você pode ter saído depois de esperar 4 meses, depois sair a negativa, negando o seu visto. Se você não estava fazendo, ou com a Dani ou comigo, não teve ninguém para mandar uma carta para a imigração falando, olha, estou retirando o pedido porque a pessoa já foi pro Brasil, então pode já fechar, tá? Claro. Já abandonou, aliás. A importância desse recibo, quando você faz, é porque depois, quando você quiser voltar para os Estados Unidos, esse recibo é o que prova que você não ficou nos Estados Unidos ilegalmente, tá? Sem aquele recibo, fica meio assim... Por quê? Ou seja, você estava fora de status, Exatamente. Mas não quer dizer que você agiu de forma ilegal, né? Não caracterizou isso porque você tentou. Você estava... O que eu falo para as pessoas, você está em limbo. Você está, assim... literalmente em cima do muro. Sim. Entende? Não tem problema você estar em cima do muro, portanto que você tenha feito tudo o que você precisava de acordo com o tempo que te foi dado. O em cima do muro é porque eu fiz o que estava certo, mas eu não tive a resposta. Exatamente. Não é tipo, eu não apliquei, mas a imigração ainda não me pegou. Não é isso? Aí você tá com uma mão na frente e outra atrás. Mas, sim, eu entendi. Porque as pessoas ficam com medo, às vezes, de voltar. Mas se eu voltar, vai parecer que eu fiquei... Não, mas eu tentei. Exatamente. Claro que não é também uma garantia. Agora que eu mostrei que eu tentei, eu posso entrar, porque não é até isso? mesmo pessoas que conseguem uma extensão. Vamos supor, você pede uma extensão de 6 meses. Você fica os 6 meses, depois volta pro Brasil. Depois você espera 4 meses. E, poxa, eu tô de férias de novo. Ou houve alguma coisa que tô indo com a minha família de novo pros Estados Unidos. Não é garantia que você vai conseguir entrar. Porque nos olhos da imigração, eles vão falar assim, tá, você veio, ficou 6 meses. Nós te demos mais 6 meses. Você ficou todos aqueles 6 meses. Agora você voltou pro seu país por 4 e já quer voltar? Independente se foi aprovado ou não. Entende? Então, mais uma vez, a imigração é lei aleatória. Porque começa a caracterizar que você está morando nos Estados Unidos. Exatamente. Você está perdendo aos vínculo poucos, com o Brasil. trazendo sua vida pra cá. Entende? Turista então, não fica aqui nessa... Não, gente. É só olhar as coisas... 2 semanas. É só olhar as coisas com o olho da imigração. Então, na hora que você for fazer alguma coisa, se eu fosse oficial de imigração, eu ia comprar essa história? Então, é provável que ele não vá também. Então, mas pode ser verdade? Pode, mas... Você tem que se munir de informações e documentos para comprovar a sua versão. Não basta... Poxa, mas é totalmente possível. Mas você vai ter que provar, porque é possível, mas não é provável. Correto. Né? Então, ele vai... Você é eu esqueci a palavra em português. Quando a responsabilidade recai sobre você de provar. Não é sobre a imigração, de provar que você está fazendo coisa errada. Exato. Você que tem que provar que está fazendo a coisa certa. Exato. Voltando pro F1. Então, a gente falou sobre o visto, eu cheguei a te cortar, acho que não, né? Você falou sobre o visto no passaporte, então, visto é o que está no passaporte, mudança de status não tá. Quer arriscar, acho que vale a pena, eu preciso viajar, mas eu preciso realmente viajar, eu tenho que fazer. Ok, mas sabe que não existe uma garantia? Sim. Imigração, consulado americano, um não é obrigado a acatar o que o outro está falando. Não, tá? Aliás, eles às vezes nem se comunicam direito. Não sei. O pessoal acha que é um sistema... Gente, não existe tanta coisa entre esses mundos que vocês não têm noção. Você tem um departamento, que é o Department of Homeland Security, tá? E debaixo desse departamento, que cuida de todas as paradas de gente entrando nos Estados Unidos, são outras agências que cuidam de várias partes da imigração para os Estados Unidos. Então, o consulado, aliás, é um departamento completamente diferente. É o Department of State. É uma coisa totalmente a par, entende? Então, eles não têm que acatar o que a USCIS, a imigração aqui, o departamento que lida com as aplicações dentro dos Estados Unidos, decidiu. Que também tem 1000 setores diferentes em vários estados diferentes. E outra coisa, só porque a imigração aqui deu o ok e o consulado deu o ok, na hora de você entrar, não significa que o CBP, que é o Custom and Border Patrol, que é a galera que literalmente tá ali vendo a sua parada, que é o pessoal que tá na cabinezinha quando você vai apresentar seu passaporte. Não significa que eles precisam deixar você entrar. Se alguma coisa acontecer naquela parte ali que dá pra eles o sentimento, tá? Que tem alguma coisa errada, a gente volta
vão pra salinha. E onde você vai comprovar que você está fazendo tudo certo. Exatamente. Por isso que você tem que o tempo todo estar munido. Ande Exatamente. munido, não ande com o óbvio. Ah, mas é óbvio. O óbvio não funciona. Ninguém vive na nem sua fora, vida. nem aqui dentro, nem na sua entrada e nem na imigração. Porque também tem Exatamente. várias entrevistas de imigração que eu faço que a pessoa não leva nada porque... Mas é óbvio que meu casamento é verdadeiro. Gente, todo mundo que vai fazer entrevista de imigração tá falando que é óbvio que o casamento dele é verdadeiro. Exatamente. Porque se não for óbvio, né? Se você não agir como se fosse óbvio, você vai ser negado. Você tá falando que não é verdadeiro. Então, Exatamente. o oficial de imigração tem que estar lá e... aprovado. Não existe uma bolinha de cristal. Você tem que ter tudo e um pouco mais. Exatamente. More is merrier, nesse caso aqui. Vamos falar de documentação um pouquinho, porque é outra coisa. Muita gente liga pra mim, por exemplo, eu quero... Você faz o meu visto de estudante, né? Que não é visto, não está e tal. Aí eu falo, nós podemos processar sim, porém, seu primeiro passo é entrar em contato com a escola. Doutora Larissa, eu posso entrar em contato com qualquer escola no sul da Flórida ou nos Estados Unidos? Pode, você pode. Você vai ter o I-20 em qualquer uma? Não. Gente, a escola tem que ser cadastrada com a imigração. Correto. Tá? A imigração passa para essa escola uma série de documentos, de ensinamentos, de tutorials. Um CVS number. Um CVS number, que é o que qualifica a escola, tá? Que é o contato, que é essa autorização que a escola passa a ter, o CVS number é importantíssimo, para que ela possa receber o aluno, o futuro aluno, fazer uma análise para ver se aquele aluno qualifica. E a gente vai falar um pouquinho da documentação, que também é uma documentação que depois a gente vai precisar. E esse aluno qualificando, principalmente na parte financeira, porque lembrando também que tirando algumas exceções, status de estudante ou visto de estudante, independente do que seja que você tenha, não autoriza você a trabalhar nos Estados Unidos. Não. Tirando algumas exceções, e a gente fala sobre isso depois, mas eu também entre em contato com a escola, que é melhor. Em regra geral, não pode trabalhar. Então, você também tem que mostrar seu lado financeiro e também o seu extrato bancário também tem que ter uma tradução. Você vai apresentar esse extrato bancário, mostrando que você tem renda para se manter aqui. Claro que vai ser um valor diferente de um pedido de extensão de seu status de turista. Né? Porque agora você está pedindo para ficar aqui, para morar aqui. Não vou trabalhar, mas eu vou morar aqui. Então, cadê o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Então, você tem que mostrar um valor maior. A escola vai pedir, vai avaliar e vai te dar a I-20, que é um documento que prova que a escola te aprovou. Não existe garantia, não. A escola está falando, eu avaliei ele aqui. Ele está tranquilo. Aí você vai trazer I-20 para mim e para ela. A gente vai fazer um pacote e vamos falar um pouquinho sobre essa documentação nossa, que muito tem a ver com a escola também, tá? Mas o ideal é você entrar em contato com a escola para saber, porque a parte da escola eu não faço. Óbvio, porque eu não sou escola. Ninguém faz para você, tá? By the way. E, gente, todo mundo fala português na escola. Não pague alguém para ir com você. Muita gente quer me pagar, não precisa. Escola que dá I-20 fala espanhol ou português. E provavelmente português em todas. Mas se você está aqui em Broward County, amigão. Exatamente. Broward County é nós. Exatamente. É nós. Vamos falar um pouquinho sobre documento. Então, eu fui na escola e peguei o I-20. A gente vai falar sobre nossos documentos importantes pra gente aqui. Entra em contato com a escola. Acho que tem até um link, né, de Registered School, se eu não me engano. Escolas registradas. Porque é até mesmo importante ressaltar que tem pessoas que falam assim, eu posso então matricular o meu filho para ele na escola e eu ser F2. Na escola pública que você está falando? Escola pública. Gente, F1, você tem que pagar a escola. Tá? Não, por quê? A ideia toda do sistema público é que escola pública são para residentes e são para cidadãos americanos, porque eles pagam imposto de renda para ter um benefício que é dado pelo governo, que são as escolas. A não ser que você encontre, e que eu não estou falando que não existe, porque tem certas escolas, pelo menos no Texas, escolas públicas, que são registradas sim para dar o I-20, mas que você tem que pagar um valor, tá? Você tem que pagar um valor para a escola, porque, mais uma vez, escola pública é um benefício para o cidadão americano ou residente permanente. Fora isso, a escola que você vai escolher, né, para emitir o I-20, para você poder tentar fazer a troca de status, você vai ter que pagar. E não é barato. E não é que não seja barato, não é super caro. Mas você que está chegando aqui agora, lembrando que você não pode trabalhar, né? Então, hoje o dólar está, sei lá, em 4 e pouco, né? Baixou. 4 e pouco. Mas 4 e pouco. É 4 vezes. Então, se a gente está falando de um $500 que você paga ali por mês, você vai ter que multiplicar isso 4,6, que eu acho que está 5, sei lá. Entendeu? Então,
É um dinheiro, ainda mais que se você está trazendo do Brasil para pagar aqui. É um dinheiro considerável. E lembrando que você não está sendo só avaliado do que você... Vamos deixar isso bem claro, gente. Existe uma diferença do que você vai pagar de escola e de que você tem que apresentar como renda na hora que você está fazendo a sua aplicação junto à escola. Tá? Então, vamos dizer que a escola fale, dependendo do número de pessoas na família, por exemplo. Sou eu e minha esposa e um filho. Então, todas essas pessoas contam como dependentes. Então, é um household. Então, são 3 pessoas, você vai multiplicar aquele valor, eles vão dar uma tabela, existe uma tabela. Então, vamos dizer, uma pessoa é $20 mil. Ai, que absurdo. Não, gente, você tem que morar e viver sem trabalhar nos Estados Unidos e pagar o curso. Exatamente. Tudo isso levado em consideração. Quanto mais gente, maior vai ser esse valor. Tem que apresentar essa renda todo mês? Não, você vai ter que apresentar um valor X disponível e sempre disponível para retirada imediata. Não pode ser uma aplicação, um imóvel, não. É conta corrente e savings account. Né? Ou uma conta aplicação que você mostre que tem retirada imediata, mas é muito complicado. Não passa para mim, não. Aí vem extratos todo loucos, assim. Mas tudo isso é aquela coisa, você tem que se munir. Né? Então, eu fui lá na escola, peguei e vim aqui com I-20. O que você, Larissa, precisa para poder juntar aquele pacote daquele cliente? Fui aprovada, entre em contato com a escola para saber tudo direitinho, mas fui aprovada. O que eu preciso fazer? Continuo precisando da cópia do seu passaporte, da cópia página do visto, I-94. Do I-94. Gente, esses 3... na minha opinião, são o básico do básico do básico. Pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque prova que você entrou legalmente no país. Exatamente. Né? Quem você é e que você entrou exatamente. Legalmente. Identidade e que você tem uma entrada no país válida. O I-120. E aí, I-94. Exatamente. Prova que você está em status. Hello. E se você já fez uma aplicação anterior, tem que juntar o recibo. Exatamente. Mostrar. Adiciona também o recibo. E a gente vai falar sobre essas extensões. E outra coisa, a I-20. O I-20 e também... Se você não trabalha nos Estados Unidos, como a gente estava falando, você precisa comprovar que ou você ou outra pessoa vai poder arcar com o peso. Tem pessoas que falam assim, tá, doutora, pode ser minha empresa aqui para bancar o meu visto? A sua empresa? A minha empresa, bancar o meu visto. Porque então, eu não estou trabalhando, ou então mas... posso apresentar meu extrato bancário, que tem várias entradas de dinheiro que eu não vou conseguir justificar de onde vem. Porque eu não posso trabalhar. Que vai caracterizar trabalho. Correto. Né? Aí eu sempre falo pro cliente, cara, você vai mandar um super red flag pra imigração. Não, você está mandando, aliás, o queijo e a faca pra imigração para negar o seu caso. Porque você não vai conseguir justificar. Tem gente que... a gente fala sobre conta bancária aqui também. Que se pode ou não pode ter, quem pode ter, etc. Mas vamos dizer se tem uma conta bancária. Quer ver uma situação que você pode ter, apresentar conta bancária, e pode, inclusive, ter dinheiro, fazer dinheiro nos Estados Unidos, imóvel. Você tem direito a comprar um imóvel se você quiser. Você tem direito a ter um imóvel. Você pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar imóvel nos Estados Unidos. É um jeito de girar o dinheiro. Né? Aí eu tô alugando o imóvel. O direito seu, o imóvel é seu. Você pode alugar o imóvel. Você não pode tirar emprego de outro americano ou green card holder. Uma pessoa que tem status legal aqui, um residente permanente, ou uma pessoa que tem green card. O emprego não te pertence. Agora, se eu tenho aqui uma empresa não, se eu tenho aqui um imóvel de investimento, eu posso utilizar esse imóvel de investimento. Não com o imóvel de renda, mas o aluguel que ele me gera, se está dentro do meu extrato bancário. Lembrando que o valor do extrato bancário tem que se bater com o valor que a escola vai te pedir. Por favor. Não é um valorzinho qualquer, tá? Exato. Então, por exemplo, geralmente, se a pessoa não vai ser a própria sponsor, e tem uma outra pessoa, e a outra pessoa é cidadã americana, residente, eu, pessoalmente, eu nem bother, eu nem me preocupo com o extrato bancário se a pessoa me apresenta o imposto de renda. O imposto de renda. Se a pessoa me apresenta o imposto de renda perfeitinho, pronto, acabou ali. E uma carta, um support letter falando que eu sou fulana, aquele tax ali é meu e eu estou me colocando cópia da identidade bonitinha e falando, olha, eu conheço a pessoa, não sei porque eu estou fazendo isso, mas sim, eu vou apoiar a pessoa. Não vou, pode pegar, dinheiro é todo teu, vai. E outra coisa, quem pode ser sponsor? Gente, até no Brasil você pode ter um sponsor do Brasil. Desde que, claro, escrevendo uma cartinha também, mandando documentação, lembrando que você vai ter que traduzir. Exatamente. E lembrando da conversão. E lembrando que, se você já está na fase de entrar em contato comigo ou com a Larissa, ou com o advogado, você já passou pela escola. Então, você vai usar a mesma coisa que foi usado para a obtenção do seu I-20. Então, não vai fazer uma aplicação lá mostrando o extrato bancário brasileiro e fazer
ter aqui, agora eu vou então pedir a mudança do meu status e vou precisar uma coisa completamente diferente. Tem que existir uma consistência, tem que existir uma, né? Você tem que seguir uma linha de raciocínio ali, porque senão fica coisa meio esquisita. Tô correta ou tô correta? Gente, cuide do seu... Não é Proteja-se. a sua intuição. Você não quer. Você tem esse propósito, então passa por onde? Proteja-se. E claro, carta de apoio, seja o mais detalhista possível. Não deixe dúvidas, não permita que o oficial tenha dúvidas. Se você abraçar não crie tudo, dúvidas. Não gere, exatamente. Porque informação também demais. Mas assim, tenta... Bom, se eu queria saber isso, se eu fosse oficial de imigração, dê essa informação. Agora não vai dar coisa a mais, né? Não precisa. Outra coisa importante, se você está fazendo com pais, se você está fazendo com esposa, filhos, pai, mãe, enfim. Se você tem que apresentar certidão de casamento e certidão de nascimento. Para comprovar o vínculo familiar. Senão, o que acontece? O seu formulário vai ser só... Um formulário que você preenche ali, você vai pagar um formulário e as biométricas dos outros dependentes, né? Mas se você não conseguir mostrar vínculo, você primeiro que no F você nem consegue juntar aquela galera. Não. Né? Porque não vai ser seu. Então alguém da outra família vai ter que trabalhar. Já no B você pode fazer uma aplicação. Eu sou casada, casamento no Brasil tem. Tem o... estável. Não, união estável. União estável. Não vale. Não é casamento, galera. Estados Unidos não reconhece união estável para documentação de imigração. Não vem dessa forma. Mas eu vim para cá com minha esposa, eu vou ter que casar? Não, você faz uma aplicação. Só que você vai pagar $370 a mais. Por cada um. Porque, né? Um para você e um para ela. E 85, que é o atual, tá, galera? Esse é o valor atual. Não vai dizer depois que a gente emitiu o preço, não. Gente, outra coisa que é importante, porque eu tive essa pergunta recentemente. Enquanto isso, eu vou comer. Obrigada, Fran. Aqui é um restaurante maravilhoso, gente. Não, chamado muito Fran. bom. Maravilhoso. Delícias da Fran, né? Delícias da Fran. Se você é divorciado no Brasil e vocês reataram o relacionamento antes de vir para os Estados Unidos, sim, você também é divorciado nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos reconhece casamento estrangeiro e reconhece o divórcio estrangeiro. Dani. Doutora Larissa, e se eu não apresentar meu divórcio e apresentar minha certidão de casamento? Sem ter a anotação de divórcio, a averbação de divórcio nela. Bom, você está cometendo fraude! Fraude, gente. É crime. Eu tô falando porque eu já tive essa pergunta. Não, e eu tive uma situação recentemente que justamente isso. Gente, você não é casado. Ponto. Ponto. Tá, mas o nosso caso tá todo consolidado em um porque eles acharam que nós... Tá. Eles acharam porque você deu essa impressão, mas quero te falar que vai chegar num ponto que eu vou ter que comprovar esse relacionamento que não existe. Não existe. E aí tá, você consegue a proeza de ter uma cópia ainda do seu casamento só, sem a averbação do seu divórcio, apresenta pra imigração. Você vai ter um baita de um problema se na frente vocês entraram, vocês voltaram a se separar, porque você percebeu que a razão que a gente chegou ao ponto de fazer um divórcio era porque a gente não era bom junto. Olha o sinal, galera. Mas tem gente que volta e fica de boa. Tem gente. São todos? São não. A gente já sabe as histórias legais. Exatamente. Aí você vai e casa com uma outra pessoa, muda a sua vida, na hora de você fazer sua aplicação para imigração, tá lá, né, a lista de casamentos que vocês tiveram. Casamentos e você anteriores. Exato, você coloca que o seu último casamento acabou em tal data. 2 anos antes da sua entrada aqui que você apresentou o casamento e não o divórcio. Nesses momentos, esses são os momentos que parece que alguma coisa acontece no sistema solar e as estrelas todas decidem aparecer e se alinhar. E aí sabe o que acontece? Na hora que estão fazendo o check todo do seu background para o seu documento, sabe o que eles vão ver? Eles vão ver não só a sua aplicação de visto, que por alguma razão também está mostrando que vocês foram casados, mas eles também vão encontrar a aplicação da sua extensão com a sua certidão de casamento, falando que você ainda era casada. O que isso vai acontecer? Eu acho que não vai dar muito certo. Não. E a fraude? É muita fraude. Uma coisa eles negaram porque estão achando que não faz sentido, não tem informação suficiente. Outra coisa é negar porque um documento que você apresentou, você mentiu em uma aplicação. Você é perjúrio. misrepresented. É perjúrio.
uma informação que era um fator chave na decisão daquela aplicação. Então, isso é crime, e isso é crime, e você está sujeito a ter que pagar por isso, né? E, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto da imigração no good side. Eu gosto da imigração feliz, né? Imigração já não muito feliz, né? Por natureza. Já feliz já é difícil, não feliz complica mais ainda. Então, documentação, gente, é isso. E quanto mais você tiver que faça sentido apresentar, óbvio, a gente apresenta. Vamos falar um pouquinho sobre abrir empresa, abrir conta bancária, que são perguntas muito, muito comuns aqui pra gente. Mas eu sou só visitante, eu só tenho status de turista, ou visto de turista aqui. Eu posso abrir empresa e conta bancária? Eu quero mudar meu status para estudante, mas vai caracterizar trabalho se eu abrir empresa? Isso também é muito comum perguntar, porque as pessoas têm medo mesmo, elas não querem perder o status de nenhum status. Se você perder o seu status, ou no caso de estudante, eles negarem uma renovação, ou uma extensão, ou falarem para você, olha, estamos mandando uma carta aqui negando porque a gente descobriu que você está trabalhando. Você fica fora de status e fica ilegal no país, né? A gente fala ilegal, né? Illegal, não é ilegal, mas você fica fora de status e você tem que ir embora. Então, quando você não vai embora, aí você está cometendo um crime. E aí você pode usar a palavra ilegal. Vamos começar com conta bancária, que todo mundo quer ter uma conta bancária. Abre a sua banca. Abre a conta bancária. Abre a conta. Eu preciso de social? Não. Eu preciso de tax number? Cara, e é difícil falar porque eu não sei que época que você vai estar vendo aqui, né? E depende do banco. E depende do banco. Então, tem bancos mais flexíveis que outros. Eu posso usar o tax number? Também é a mesma coisa. Tax number, para quem não sabe, é o ITIN. É o International... Identification Tax Number. Identification Tax Number. International. Identification Tax... No, there's another I. It's ITIN. ITIN. Identification Tax... Não, International Tax Identification Number, né? Yeah. International, você sabia que tinha International Tax Identification Number. Quem pode tirar? A pessoa, vamos dizer, mas se eu vou ter tax number, por que eu não posso ser social? Porque o tax number não é um CPF, né? O social é um CPF. Você não é americano, né? Você não tem green card. A explicação para o porquê que você poderia ter um ITIN number é porque, até a gente tá conversando antes, e é só isso que eu vou falar sobre isso, de acordo com a lei, tá, de tributação dos Estados Unidos, uma vez que você está no país mais de 180 dias, você é residente fiscal nos Estados Unidos. Eles querem... Por isso que o máximo é 6 meses. Calcula aí. Exatamente. 6 meses dá 180 dias. Né? Então, passou daquele tempo, você já cria uma responsabilidade financeira com o país. Exatamente. Pense muito bem antes de Não significa que você tem privilégios, tá? Não significa que você tem social. Não são direitos. Exatamente. Não significa que você pode ficar, não significa que você vai ter direito ao green card. E porque tem pessoas que falam assim, doutora, se eu pagar o meu imposto de renda, eu vou me legalizar? Não, você vai estar fazendo a coisa certa que você deveria, mas não te dá legalização no país. Já que você está aproveitando, usufruindo. Uma delícia, meu Deus do céu. Ai, gente. Então, aí você fala assim, poxa, mas eu pedi uma extensão de turista, mesmo assim. Você está usufruindo a ponto que eles consideram que você já tem que contribuir. Muita gente fala assim também. Poxa, Dani, eu tô aqui tanto tempo, não tenho status, né? Passei do meu status, entrei legalmente, mas passei de 6 meses, ou passei da extensão, o que for. E tô aqui, né, na linguagem que a gente usa, é legal. Né? Tô aqui legal porque eu entrei legalmente, mas fiquei mais que o tempo. Eu sou obrigada a pagar imposto de renda? Bom, primeiro já falou, Mas mesmo que você não conheça essa obrigatoriedade, tá? Vamos tirar a obrigatoriedade que existe. Você pagar o imposto de renda, você está mostrando para o oficial, porque eu sendo oficial assim que eu veria, né? Você está mostrando para o oficial que você quer fazer a coisa certa, que você respeita o país, Sim. que você tira, mas você dá. Eu vou usufruir, mas eu agradeço, né? Então é a troca. Né? Eu tô aqui, eu botei meu filho na escola pública, tô aqui nessa rua maravilhosa, super asfaltada, reclamei, o condomínio resolveu, entendeu? Tô usando tudo do bom e do melhor, a segurança, o policial, chamei, ele veio rapidinho, né? Tudo resolveu, meu debate de carro ali, rapidinho veio a ambulância, tudo deu o seu jeito. Então, give back, retorne, né? Retorne, é o mínimo que a gente pode fazer, independente do seu status aqui. Exatamente. Você é obrigado a fazer por 180 dias, você é obrigado a fazer. Eu, quando cheguei nesse país, desde o primeiro momento que eu pisei nessa terra, eu sempre paguei imposto de renda. Primeiro ano
no ano seguinte, a gente sempre paga até março do ano seguinte, no ano anterior, eu pago todo ano da minha vida imposto de renda nesse país. E por muito tempo eu não tinha direito a nada. Exatamente. Porque, né, eu não tinha o meu green card. E eu pagava. Por quê? Porque na hora de você se apresentar... Na hora de você se apresentar perante um juiz de imigração, Deus me livre que isso aconteça, mas pode acontecer. Na hora de você estar numa situação complicada. Exatamente. E você poder mostrar, olha, eu errei. Eu errei. Acontece, eu não quero voltar, não posso voltar, tem minha família aqui. Mas eu tenho isso aqui para te mostrar. Porque eu amo esse país e eu respeito e sou grata. E minha retribuição é essa. Eu pago meu imposto, mesmo não tendo meus direitos, né? Mas entendendo que é uma obrigação. Não, até mesmo que você falou... óbvio, mais uma vez, você pagando o imposto de renda em si não te dá nenhum direito. Mas tem certos casos que são aplicados em situações muito específicas, como você falou sobre corte de imigração, que o fator de você pagar o imposto de renda pesa muito para o seu bom caráter. Exatamente. Porque tem casos específicos que, sim, Isso é levado em pesam muito o seu bom caráter. E você pagar o seu imposto vai ser prova de bom caráter. É uma das coisas que você pode fazer. Outra coisa muito boa para fazer, aprender o inglês. Sim. Aprender inglês. Não é à toa que tem uma exigência Muito. de você ter o inglês Pra cidadania. para virar cidadão. Uhum. Por quê? Porque você mostra que não é só about you. Exato. Né? Você quer fazer parte desse país, você quer fazer parte da cultura, você quer entender o idioma, você quer poder se comunicar com americano. Entendeu? Então, gente, é só fazendo essa parte. Eu fiquei até emocionada com jogar a troll do Mike. Então, vamos falar abrir empresa. Pode abrir empresa. Vai resumir agora rapidinho, porque eu quero falar sobre a extensão. Pode abrir empresa? Pode abrir empresa. Até porque, como eu falei, por exemplo, eu tenho alguns imóveis aqui e eu quero abrir uma empresa para ser, né, para gerenciar. Pode abrir. Agora, mais uma vez, não pode trabalhar. Abrir empresa é só você registrar uma empresa aqui. Você pode ter uma LLC, uma corporação. Várias têm. Muitas, e é muitas. muito fácil. Eu faço. Não tem nem a metade da burocracia brasileira para fazer. É complicadinho online em inglês, mas não tem burocracia igual do Brasil. A gente trabalha tudo aqui online. Tem documentação que você precisa apresentar. Eu não tenho eu não tenho social, não tem problema, você pode apresentar. É um pouquinho mais demorado, mas tem como resolver. Exatamente. Entre em contato com a gente. Mas você pode fazer, pode, tá? Falamos de visitante, pode abrir empresa, ok. Extensão. Imposto, vamos falar só antes de pedir de imposto, declaração de imposto. Então, a gente falou, se você está aqui há mais de 180 dias, tem que declarar o seu imposto e começar com a sua contribuição. É a lei, essa é a lei. Ah, mas eu não quero fazer. Gente, that's ok. Consciência sua. Mas a gente tem que falar pra você o que é a regra. A regra é essa, tá? A regra é lei. Aí a gente falou, principalmente você que está estudante, você já vai estar aqui mais 6 meses mesmo, né? Ah, mas eu quero declarar imposto. Como é que eu faço para declarar imposto porque eu não tenho tax number? Ok, baby, go. Como é que eu faço para declarar imposto que eu não tenho tax number? Na hora que você estiver fazendo o seu primeiro imposto de renda, você pode aplicar para o seu tax number. O contador vai saber fazer isso para você. Existem outras empresas também que podem te ajudar com o tax number, não é big deal. Mas, pelo que eu tenho entendido, e eu não faço, tá? Imposto, nós não somos CPA, eu não tenho licença para fazer imposto de renda, mas até onde eu entendo, o tax number tem que estar vinculado com o imposto de renda. Então, vai ser mais ou menos nessa época, porque você tem que justificar. Ah, eu quero um tax number. Para que você quer? Porque muita gente usava para outras coisinhas, né? Ajudava para trabalhar, enfim, as histórias. E o governo americano, muito inteligentemente, porque a gente é um país aqui capitalista, viu? Quer o número? Vai ter que declarar imposto. Então, por isso que ele vincula. E depois, vou bem que você declara o primeiro, continue declarando, porque agora eles têm todas as informações, então você não quer deixar de pagar imposto, porque tio Sam gosta do bolsinho cheio. Exatamente. Vamos falar sobre as regras de extensão. Eu vou estender, eu vou pedir uma mudança de status para F1. Eu tenho que ficar toda hora estendendo o meu B2, porque era assim, né? Porque você tem que se manter com o status legal. Mas mudou, não é mais assim. Então, antigamente, vamos falar assim... Não tem muito tempo. Não. Não tem muito tempo. No governo ainda Obama, você fazia uma extensão de visto e ficava esperando, aguardando até a extensão sair. Tinha pessoas que esperavam, assim, 1 ano e meio, e eles mesmos faziam atualização do tempo. Que, obviamente, se eu estou esperando há 1 ano e meio, eu não quero mais uma aprovação com a data anterior. Eles te davam a partir da aprovação. Depois, durante a administração Trump,
foi tudo por água abaixo, ao ponto de que a gente tinha que fazer uma extensão de turista a cada 6 meses, tá? Até mesmo quando você fosse fazer uma troca de status para de estudante. Já que você tem que comprovar que tá status legal. Exatamente. Então, para manter o seu status legal, você tinha que fazer uma extensão a cada 6 meses até o visto de... O status, a extensão de... A extensão de... Não. Até a troca de status para estudante F1 fosse aprovada. Só que o problema com isso tudo é que também, se eu já fiz 4 extensões de turismo, aí eu fazia uma troca de status para estudante e continuava fazendo as extensões para poder, né, manter o status. O que estava acontecendo? Era um conflito na lei. Por quê? Eu estava sendo obrigada a mentir sobre a minha intenção quando eu fazia a minha extensão. Quando, na verdade, eu estava esperando era o F ser Quando eu aprovado. estava... Exatamente. E você que tem você o meu quer ficar recibo. aqui? Turista novamente. Mas, na verdade, eu quero ficar aqui até meu F ser aprovado, que é o de estudante ser aprovado. Então, eu estou tentando cumprir com a lei, mas ao não me mesmo permite, tempo... Exatamente. Então, vocês forçam a gente a... Você, literalmente, está fazendo isso muito difícil para mim. Então, graças a Deus, nem sei quanto tempo atrás, mas foi recentemente, voltou ao... Acho que foi novembro, se eu não me engano. Acho que sim. Foi novembro 2021. Se eu não me engano. No finalzinho do ano passado. Voltou a regra que, se você vai fazer uma extensão de visto, ok, você tem que fazer a extensão, tem que continuar fazendo de 6 em 6 meses. Agora, se você vai fazer uma troca de status, tá? Você vai pegar o F1, você está aplicando para o F1, você pode simplesmente aplicar para a troca de status e respirar. Porque você já fez o F1. Vamos falar a ordem. Qual seria a ordem? Eu posso fazer um pedido de extensão de B2 e aí fazer um pedido de mudança de status para F1 e não fazer mais nada? Ou eu posso fazer o F1 primeiro, pedido para mudança para F1, aí eu tenho que fazer o B2? Pedido para extensão no B2? Não. Então, vamos lá. Você pode... Vamos supor, você já fez uma extensão porque você achava que só ia turistar e encontrou uma escola. Você não precisa continuar fazendo extensões. Porque você já tem um pedido. Mas tem que ter pelo menos um pedido, gente. Tem que ter. A não ser que você ficou aqui 4 meses e decidiu, vou estudar. Aí você já faz a aplicação. Aí você já faz, tá? Mas, mais uma vez, se você já fez uma extensão e depois você mudou de ideia, você só vai precisar fazer a troca. Você não precisa continuar fazendo extensão. Como era antigamente. Extensão. Agora, se você não está indo para o de estudante, você precisa continuar fazendo extensão de 6 em 6 meses. E se eu vou aplicar para um visto de trabalho? O visto de trabalho aqui, vamos falar um H, por exemplo. A gente vai rapidamente falar sobre os vídeos, porque isso é outro vídeo. Não, ninguém gosta muito do H. Vamos falar de B, então, que ela ficou mais feliz. Um tipo B, que a gente vai entrar muito no aspecto dele agora, mas é um visto de trabalho, tá? Ou, na verdade, eu estou aplicando para passar a ter um status de trabalho. Porque o visto de trabalho não é o caso, porque não vai estar no meu passaporte, né? E a gente cai naquele mesmo problema de conseguir estar aqui com o status de trabalho, né? Eu posso ir e voltar? Mesma coisa, vai ter que passar pelo consulado americano, etc, etc. E a gente vai entrar isso no próximo da série, porque a gente vai falar só de trabalho. Mas vamos dizer, eu quero conseguir uma empresa que quer me patrocinar. Tô aqui há 4 meses. Eu tenho que fazer uma extensão, posso ir direto para um de trabalho e isso me mantém legalmente enquanto eu aguardo o processo? Você tem que, aliás, muitas pessoas começam a estudar. Fazem uma troca de status para estudante. Por quê? A sua extensão não vai ficar sendo aprovada por 2 anos. Mais ou menos é isso que leva até o processo finalizar de trabalho. Então, é um processo longo. E burocrático. Exatamente. Mas você, em nenhum momento, pode ficar fora de status nos Estados Unidos. Porque vai negar? Não, o processo pode ser aprovado. Mas na hora que ele for aprovado, você não qualifica mais. Thank you. Você não qualifica mais. O seu status é importantíssimo. Você precisa, para qualquer tipo, para H, para EB, para O, para P, para I, você precisa manter o seu status no país para fazer uma troca. Por isso que a gente fala que timing é importantíssimo. Você pegar e vamos dizer, vou iniciar um processo com uma advogada ou com uma paralegal, vamos botar assim. Vou começar um processo com uma paralegal.
Aí você não tem muitas referências, nunca conhece o advogado, né? Sua entrevista inicial feita. Ou pega uma pessoa, como a nossa empresa, por exemplo, que faz esse serviço, mas você não conhece, não tem referências. Sempre falo, é importantíssimo ter referência. Se você fizer um processo e esse processo for negado e você ficar fora de status, todas as portas se fecham. Ou vou botar assim, a maioria se fecha. Mas eu posso continuar no processo? Pode. Mas aí você vai ter que voltar para o Brasil com aquela aprovação no bolso e torcer que o consulado americano honre. Não, e que não vai acontecer. É, que não Eu vai já vou te acontecer. falar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por Mas quê? eu queria dar um pouquinho de esperança. Não. Olha só, 2022 é sobre a verdade, porque a verdade te libertará. Então, a realidade Um bom é que... serviço vai manter você com status. Exatamente. Dizer Ponto a é, eu tive até recentemente um caso que a pessoa fez uma troca, só que não foi com advogado e não foi com a One Portal Services. Foi com uma pessoa que nem nada com nada. A aplicação chegou, foi enviada de volta porque estava faltando alguma informação. Ela simplesmente mandou de novo, achando que eles iam honrar a primeira data que eles receberam, sendo Por quê? que, gente, só é honrado uma vez que ele recebe o negócio certinho, tá? Aí começa a contar. E por conta disso, ela do nada recebeu um RFE. Que é um request for evidence, que é pedido de mais informações. Pedindo pra ela comprovar que ela tinha ficado legal naqueles 6 dias entre quando ela mandou o primeiro e quando ela mandou o segundo. Que ela não tem como provar porque ela não tinha status legal. Aí agora a gente Aí entra que numa acontece? outra coisa que é muito pra falar aqui agora, que a gente tem que fazer uma aplicação pra Bridge the Gap. Pra poder acabar com esse espaço pra entre esses 6 dias. Fechar esses 6 dias se pra que ela livrar. consiga, aliás, finalizar o outro processo. Que, by the way, a gente não faz. Né? Eu Por faço. razões óbvias. A doutora Larissa faz. E eu falo pra você, procure um advogado nesse caso, tá? Por quê? Porque é um processo complexo, é por isso que a gente não abraça esse. Nenhum visto de trabalho a One Portal faz. Ah, mas eu te pago. Não é isso, gente. É pra proteção sua. Aham. Você vai precisar de aconselhamento legal e a gente não pode te dar. Então, procure um advogado. E, né? Ah, mas eu sentei lá e me consultei com a paralegal. Isso não existe. Principalmente a sua primeira consulta. A sua avaliação toda tem que ser feita por um profissional que sabe o que está fazendo. Amém. Vamos falar um nome rapidinho de visto de trabalho para deixar você com a aguinha na boca, porque o nosso próximo podcast vai ser só de visto de trabalho. Eu sei que você é brasileiro, porque agora é moda. Estamos na moda do EB. A gente vai falar de várias aqui, mas não importa. Você só vai escutar sobre o EB. Eu tenho certeza que você só vai prestar atenção no EB. Então a gente vai falar mais do EB, para que você conheça os EBs da brasileirada. Não. O brasileiro adora EB. E a gente vai ter que até mesmo separar, porque são duas coisas diferentes. Gente, o moda é o EB2NW, só que a gente primeiro vamos começar no primo, que é bem mais acessível e é mais normal. E é todo mais... mundo conhece, todo mundo quer o que todo mundo conhece. Exato. Pô. O EB2NW, que todo mundo quer porque eu sou uma pessoa de habilidades especiais. Nós Certo. depois vamos falar sobre essa tia rica, que é o Você EB2NW. Porque às vezes a pessoa acha que realmente tem. E gente, não tá tirando valor de ninguém, não. Não. Você deve ter o valor, mas De pra acordo com o padrão eles, para a que imigração. está sendo pedido e... Não, e para imigração, tem coisa que não Exatamente. qualifica, tem emprego que não entra, tem regras, a gente vai falar sobre várias regras, porque o Exatamente. povo assim, eu vou lá e eu faço, eu mostro o que eu tenho, mas não é só você que é avaliado. A empresa que está te contratando também é avaliada. Os taxes, o imposto dessa empresa, também para ver se a empresa tem sobrando para te pagar. Entrevistas têm que ser feitas para poder ver se não tem outro candidato, porque lembra, você não pode estar tirando emprego de Exatamente. ninguém. Você tem que ser tão específico, tão específico, que você não está tirando emprego de ninguém, que aquele ali tem que ser seu, porque só você que apareceu qualificado para aquela função. Então é muito mais complexo e por isso que a gente vai tirar um podcast só para isso, enquanto ela come ali o brigadeiro dela, que a neném tá feliz. Vou finalizar aqui, porque a gente já passou, já tô levando esporra aqui. Mentira. Agradecimentos à nossa produtora TLC Films, claro, Larissa Salvador, muito obrigada mais uma vez, vou deixar você se despedir. A Salvador Law, que tá abrindo mão de ter a nossa querida lá presente, as funcionárias tá tudo assim, ó. Adoram quando ela vem pro podcast. Mentira, beijo para as funcionárias, que eu amo todas. A Lidiane da Fashion by Lid, Juliana da Jujóias, que aliás eu tô usando várias, eu tô usando Jujóias e a Luísa da Lurian também. Tem Luísa da Lurian e Jujóias. Não deixa eu conferir elas não, vou deixar aqui o Insta delas também. Não, para quem mora aqui. E outra coisa, não precisa morar na Flórida, não, porque elas enviam, tá? E a Renata Rivera também vou deixar aqui o Insta dela. Ela vende óleos essenciais. A rainha dos óleos essenciais. Gente, eu comecei com do Terra.
Eu fiz até um post no meu Instagram gigantesco, eu fiz vários stories. Eu nunca fiz tanta história na minha vida, nem pro meu próprio business. Gente, eu tô assim, apaixonada. Não saio do meu balcão da cozinha e todo dia você vê a fumacinha ali. Já tá me dando uma paz de espírito. E agora eu vou ter uma consultoria com ela para poder aprender tudo. Não vendo, tá, gente? Tá que ela vai começar a vender. Olha assim, não vendo. Não tem nada contra quem vende, mas eu não vendo. Porque tá ali, um dos trabalhos tá ali sentado. Mas adorando. Renatinha, muito obrigada de coração, tá? E obrigada, Eudoterra. E é isso. Agradecer, muito obrigada mais uma vez. A gente vai gravar já o próximo podcast para vocês. Não deixe de conferir no canal toda essa sequência de imigração em USA. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E lembrando que informação é tudo, tá? Literalmente. Tem só informação? Mas tem coisa muito legal aqui no canal também. Vai lá e confere os vídeos. Muito obrigada por assistir. Não esquece de compartilhar e a gente se vê já, porque a gente vai filmar o próximo. Obrigada, gente. Até o próximo.